Pergunta: quais são os pontos fortes e fracos da visão pré-tribulacional do arrebatamento? Créditos: Good Questions. Na escatologia, é importante lembrar-se de que quase todos os cristãos concordam com estas três coisas. 1. Está chegando um momento de grande tribulação tal como o mundo nunca viu. 2. Depois da tribulação, Cristo voltará para estabelecer o seu reino na terra e 3. Haverá um arrebatamento, repentina transição, da mortalidade para a imortalidade para os crentes. João 14, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 e 16. A única questão é esta: quando o arrebatamento ocorrerá em relação à tribulação e à segunda vinda? Com o passar dos anos, três teorias principais sobre o momento do arrebatamento têm surgido. Pré-tribulacionismo, a crença de que ocorrerá antes da tribulação. Mesotribulacionismo, a crença de que ocorrerá na metade da tribulação. E pós-tribulacionismo, a crença de que ocorrerá no final da tribulação. Este artigo trata especificamente do ponto de vista pré-tribulacional. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorre antes da tribulação começar. Naquela época, a igreja irá encontrar Cristo nos ares e em algum momento depois disso o anticristo é revelado e a tribulação começa. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino são separados por pelo menos 7 anos. Segundo essa visão, a igreja não passa pela tribulação. Biblicamente, o ponto de vista pré-tribulacional tem muito a seu favor. Por exemplo, a igreja não é designada a ir a 1 Tessalonicenses 1 e 5, e os crentes não passarão pelo dia do Senhor 1 Tessalonicenses 5. A igreja de Filadélfia recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3. Note que a promessa não é da preservação através do julgamento, mas de ser guardada da hora, isto é, do período de tempo do julgamento. O pré-tribulacionismo também encontra apoio no que não é encontrado nas Escrituras. A palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos de Revelação, mas, significativamente, a palavra não é usada novamente até o capítulo 22. Em outras palavras, na verdade, a Bíblia nunca usa a palavra igreja em uma passagem relativa à tribulação. O pré-tribulacionismo é a única teoria que claramente mantém a distinção entre Israel e a Igreja e os planos distintos de Deus para cada um. Os 70 setes de Daniel 9 e 24 são decretados sobre o povo de Daniel, os judeus, e a santa cidade de Daniel, Jerusalém. Esta profecia torna claro que a 70ª semana, a tribulação, é um tempo de purificação e restauração para Israel e para Jerusalém, não para a Igreja. Além disso, o pré-tribulacionismo tem suporte histórico. De acordo com João 21, parece que a Igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo como iminente, ou seja, que ele poderia voltar a qualquer momento. Caso contrário, o boato de que Jesus voltaria durante a vida de João não teria persistido. A iminência, o que é incompatível com as outras duas teorias do arrebatamento, é um princípio fundamental do pré-tribulacionismo. O ponto de vista pré-tribulacional parece ser o que mais combina com o caráter de Deus e o seu desejo de guardar os justos do julgamento do mundo. Os exemplos bíblicos da salvação de Deus incluem Noé, que foi protegido do dilúvio mundial, Ló, que foi protegido de Sodoma, e Raabe, que foi protegida de Jericó. 2 Pedro 2. Um ponto fraco que se percebe do pré-tribulacionismo é o seu desenvolvimento relativamente recente como uma doutrina da Igreja, não tendo sido formulado detalhadamente até o início do século XIX. Um outro ponto fraco é que o pré-tribulacionismo divide o retorno de Jesus Cristo em duas fases, o arrebatamento e a segunda vinda, ao passo que a Bíblia não delineia claramente tais fases. Uma outra dificuldade enfrentada pela teoria pré-tribulacional é o fato de que certamente haverá santos na tribulação. Apocalipse 13 e 20.
Os pré-tribulacionistas respondem a isso distinguindo os santos do Antigo Testamento e da tribulação dos santos da Igreja do Novo Testamento. Os crentes vivos durante o arrebatamento serão removidos antes da tribulação, mas haverá aqueles que virão a Cristo durante a tribulação. E uma fraqueza final da visão pré-tribulacional é compartilhada pelas outras duas teorias. A Bíblia não dá um cronograma explícito em relação a eventos futuros. As Escrituras não ensinam claramente um ponto de vista ou outro. E é por isso que temos diversidade de opiniões acerca dos tempos finais e algumas variedades de como as profecias relacionadas devem ser harmonizadas.